emergência está definida enquanto conceito pela resolução do CFM, essa resolução de 95, dizendo que tem urgência e que tem emergência. Então, a emergência eu tenho tempo curto para fazer, na urgência eu tenho tempo maior para fazer. Então, resumidamente, quando a gente lá para o professor, vai detalhar mais, né? Assim, resumidamente, todos nós já sabemos, a questão do conceito de urgência e emergência está muito vinculado à questão do tempo que eu tenho para fazer. Então, gente, para o usuário, esse conceito não serve para nada. Porque, para mim, eu não posso esperar. A hora que eu tenho uma dor de barriga, você tem que fazer alguma coisa para a dor de barriga agora. Eu não quero que você classifique o meu risco e eu posso esperar até amanhã para ir no posto. Entendeu? Para os usuários, porque eu não posso esperar. O que é isso? E para as instituições todas, a urgência atrapalha o planejamento. Esse é um cenário que a gente encontra. Tá? Fora isso, se a gente for no Aurélio, que é o nosso dicionário da língua portuguesa, e a população fosse inteligente, um pouquinho, e eu fosse lá para esse ponto de entendimento às 2 horas da manhã com esse caminhão, e chegasse lá e você falava, tem um cara que tem urgência, emergência, não sei o quê, olha, você vai amanhã no posto. Doutor, o que é urgência e emergência? Pois não, urgência, lá, emergência, lá. Eu ia falar, você está errada. Tem uma Aurélio, que é o dicionário da língua portuguesa. O que o conceito de medicina colocou como urgência, o Aurélio disse que é emergência. O que o conselho colocou como emergência, o Aurélio disse que é urgência. Então, o conceito, urgência e emergência é limpo para fazer prova, para discutir, para nós trabalharmos na urgência, a gente tem que começar a esquecer desse conceito e vamos trabalhar agora com o imperativo da necessidade humana. Ou a gente muda esse conceito e começa a trabalhar com o imperativo da necessidade humana, ou seja, eu vou trabalhar com as necessidades que cada pessoa tem. E eu classifico essas necessidades de acordo com o risco em vermelho, amarelo, verde, azul. E de acordo com a minha classificação do risco, eu tenho o tempo que essa pessoa está tendo assistida por uma equipe de saúde. Então, quando eu classifico essa necessidade em vermelha, eu tenho um tempo curto para uma equipe de saúde estar vendo. Quando eu classifico em amarela, eu tenho 1 hora, 2 horas, no máximo, para uma equipe de saúde estar vendo. Quando eu classifico em verde, eu tenho horas para uma equipe de saúde estar vendo. Quando eu classifico em azul, eu tenho dias para uma equipe de saúde estar vendo. Então é esse conceito que agora, para nós trabalharmos na urgência, tanto na regulação como em tudo, a gente tem que fazer agora, trabalhar com o imperativo da necessidade humana, classificando os riscos. E aí vem uma coisa que é complicada, porque a regulação está trabalhando classificando o risco, só que as unidades de saúde não estão. Então nós vamos ter um conflito muito grande entre nós e a rede. Então, gente, é isso que a gente tem que começar a publicizar esse nosso conceito. Que não adianta você, na mesa de calculação, classificar o risco e a unidade não. Então, um verde seu do SAMU não pode passar na frente de um vermelho de demanda espontânea da unidade. E vice-versa, o vermelho do SAMU não pode ficar esperando o médico atender os verdes e amarelos da unidade dele. Esse conflito que está existindo. Tá? E nós temos que começar a trabalhar com esse imperativo da necessidade humana, não só na regulação. O que a gente usa por enquanto é isso. Eu classifico isso em vermelho, amarelo, verde e azul. Tá? Como que é que eu faço isso na regulação? Na regulação, eu estabeleço o diagnóstico sindrômico. Então, para eu falar de classificação de risco na regulação, implica eu cientificamente estar escolhendo um protocolo que ele seja mensurável. Então, por que eu gosto do processo? Porque o manchete ele é cientificamente comprovado e mensurável. Eu posso mensurar daqui a algum tempo, cientificamente, se os vermelhos que você calculou na regulação é vermelho mesmo. Se os amarelos, entendeu? A gente tem que
regulação, eu trabalho com o diagnóstico sindrômico. Tá? E na regulação da urgência primária, que é o chamado grito da população, eu vou trabalhar com expressões que a população usa. Então, quando eu cheguei na Bahia, gente, que eu comecei a dar plantão, eu sinto isso em aula, porque assim, aqui a criança numa crise de bronquite, a mãe falava assim, meu filho está chiando, está chiando. Quando eu cheguei lá, ele falou, está cansando. Se eu não sei que a expressão cansando significa uma falta de ar, tá? Ir aos pés. O que significa ir aos pés? É diarreia. Tá? Então é assim, regionalmente no Brasil, as pessoas têm expressões. No atendimento primário, que eu estou pegando o chamado para a população, eu tenho que entender que a hora que a mãe liga para mim e diz que o filho está indo muito aos pés, eu ia perguntar se foi ginástica, entendeu? Que essa expressão significa que é diarreia, porque eu não tenho tempo na regulação de ficar destrinchando a história. Não é? Eu tenho tempo curto. Nesse tempo curto, eu tenho que saber como que a população se expressa, fazer perguntas rápidas para respostas rápidas. E aqui, assim que eu sei o que ele tem, a primeira coisa que o médico regulador vai fazer é o A, B, C, D. Tá? O A, que é vias aéreas. O que você pergunta na regulação para saber o A? Está falando, você é criança. Está chorando. E o A? Como você pergunta para ver o B? Uma coisa que exige uma resposta mais longa, tanto... O B, pergunta o quê? Alguma coisa que ele atrapalhe muito, demonstra movimentos mecânicos respiratórios. Está mexendo? Sutórios, movimentos... Isso. Se a barriga levanta para baixo, Isso. é muito Isso. difícil ver tórax. Isso. Então, sempre expressão, lembra que a gente está conversando com um leigo em saúde. Então, se eu falar tórax, ela não sabe. Então, a barriga está mexendo, tal. E o B. O C. Ele fica com os carotídeos, sabe? Porra, acabou. O D. Sabe que o outro sabe o nome? Uma coisa simples, tá vendo? Esse é o ABCD nosso para regulação. Ele é preciso? Quem confirma esse ABCD? A equipe, que é o nosso olhar e o nosso tato. Tá? Então, essa primeira parte aqui é o que a gente chama de regulação primária. É quando eu estou falando com a população. E aqui, na regulação secundária, é quando uma unidade de saúde está ligando para mim. Teoricamente, ia ser mais fácil, né? Eu tenho um relatório e tal. Na prática, às vezes é muito mais difícil você ter um dado fidedigno, que às vezes supervalorizam, subvalorizam, até para conseguir um recurso. Então, a regulação secundária deveria ser mais fácil na nossa, mas ela se torna mais difícil. Tá? Então, a partir daí, o médico regulador, tá, vai fazer, depois de fazer o ABCD, fazer as perguntas específicas, etc., ele vai ver que recurso é indicado para essa solicitação. Qual é o raciocínio do médico regulador? Essa fórmula que a gente copiou lá na França, tá? Acrescentei o RU lá para a regulação secundária. Tá? Então, essa é a fórmula do raciocínio do médico regulador. Ele avalia o grau de urgência ou o grau de necessidade desse caso. Então, o grau de urgência ou de necessidade é diretamente proporcional a GAV e inversamente proporcional a TRU, que é mais ou menos óbvio, né? G é gravidade. Está atropelado por um caminhão. Quando passar por metro, ele precisa destrinchar para a marca, o caminhão, a rua, entendeu? Na placa, entendeu? Fazer caixão. Fazer nossa, e daí eu vou ter que fazer uma certa pergunta. Quanto mais coisa você acha que está fazendo no caso, maior é a necessidade. Tá? Porque é o tempo. Quanto menor o tempo que eu tenho para chegar nesse paciente estabilizado, maior é a urgência. E vice-versa. Tá? E RU é a regulação secundária, é recurso da unidade. Tá? Então, uma solicitação de um PSF de um paciente grave, tá? O PSF tem muito recurso.
E a valência social, que é o que deu o salto de qualidade da regulação e que é uma coisa que a gente tem que saber aprender a fazer. E aí na valência entra muito o módulo de ética que a gente falou anteriormente, porque acaba vindo juízos de valores diferentes e aí começa a ficar meio complicado. Mas exemplo de valência que aumenta valência é criança, ocorrência com criança aumenta, ou imprensa, sempre tem imprensa no meio, aumenta a valência. Então, sei lá, uma briga no jogo de futebol que não tem imprensa, você tem uma gravidade X lá. Essa mesma briga sendo televisionado, de uma hora para outra, a sociedade tem acesso a essa informação, aumenta a valência. Tá? Então, a imprensa, por causa que a sociedade tem acesso a essa ocorrência, então aumenta a valência. A autoridade pública aumenta a valência. Toda autoridade pública vai fazer uma cirurgia de exige ou aparece no Jornal Nacional. Exige, não sei o quê, né? Então, assim, ocorrências de autoridade pública aumentam a valência. Entendeu que a valência dá, às vezes, uma modificação dos quadros? E aí, de acordo com essa fórmulazinha, que é o que a gente tem que aprender, eu acho que a gente tem que organizar isso, eu vou classificar em vermelho, amarelo, verde e azul. Eu lá na regulação. Temos protocolo para isso? Pode ser que algum sabor de vocês tenha, eu não conheço. Então é desse critério que o médico faz essa fórmula, eu classifico esse amarelo, vermelho, e a gente tem que protocolar isso, para a gente começar a não ter tantos problemas. Então, a vermelha é prioridade absoluta, a amarela é moderada, a verde é baixa, aqui devia ter saído azul, se for vermelha, mas a azul não tem prioridade para o nosso SAMU. Teoricamente, isso é uma real, hein, gente? Teoricamente, essa daqui não tinha nem caído para a gente, uma orientação de nossa boca. O que é importante para nós, SAMU, e os médicos não se focaram até hoje, é esse conceito aqui de potencialidade. Isso que dá um pouquinho, nem pouquinho, mas é um pouquinho de garantia da sua decisão enquanto médico regulador. Ou seja, nenhum caso que eu classifico agora como verde, ele continua verde ao longo do tempo. Ou vermelho, ou amarelo. E o conceito de potencialidade é a obrigação da mesa de regulação acompanhar esse caso. Porque é verde agora, daqui 2 horas ele ficou vermelho. Ele estava bem. Com esse vermelho, você não tem nenhuma mudança agora, nem com mosquito. Daqui meia hora ele é preto, e morreu. Entendeu? Então esse conceito de potencialidade é a ferramenta que a gente tem que utilizar para acompanhar todas as ocorrências. E aí eu provoco, não vou discutir, só vou provocar para a gente pensar que é assim, não é dado para nós, da mesa de regulação, a ferramenta para poder fazer isso. Ou seja, aí daqui, sei lá, meia hora, eu ligo para você para saber se ele não funcionou. A gente não tem equipe e ferramenta para a gente conseguir continuar atendendo, tá? E fazer o conceito de potencialidade. E se a gente não lembrar de dar isso, embutindo isso na cabeça do médico, do regulador, que esse conceito de potencialidade ou protege na hora que ele não tem o recurso ou não encaminha o recurso, porque ele não viu uma necessidade, mas ele está acompanhando o caso, isso ele está protegido, se ele usa o conceito de potencialidade. Para o médico regulador conseguir fazer essa classificação de risco, patatá, linha, e poder tomar a decisão, vermelho, amarelo, verde, azul, tem que ser oferecido para ele primeiro